Olá, sejam todos muito bem-vindos. Falamos ao vivo e direto do estande de Charve aqui na AgriShow 2024. Para você que já é um adepto da agricultura digital ou apenas está começando a entender o valor dessa ferramenta de transformação, de gestão, de produtividade na sua fazenda, fique ligado porque nessa próxima hora teremos muita informação por aqui. Charvio, para quem ainda não conhece, é a marca global de agricultura digital da BASF, que está disponível para o produtor rural desde 2019 aqui no Brasil. E o tema da nossa transmissão de hoje é digitalização no campo e resultados Charvio. Teremos também o lançamento nacional de 3 importantes soluções de Charvio que irão revolucionar a agricultura digital. Mapas de semeadura em taxa variável, gestão nutricional do talhão, mapeamento digital de plantas daninhas em cana alta. E para começar os nossos trabalhos, estou aqui com Almir Araújo, diretor de Digital e Novos Modelos de Negócios da BASF na América Latina. Prazer, Almir, ter você aqui com a gente. E já, antes de falar das novidades, queria entender, Almir, como é que você está vendo esse momento da agricultura digital no Brasil? O que você está sentindo? E, principalmente, como é que a agricultura digital está ajudando o produtor brasileiro? Legal. Boa tarde. Obrigado, Alex, aqui pela participação, por estar aqui guiando o nosso evento. Antes de responder a pergunta, quero agradecer aqui a todos que estão presentes, também quem está online nos assistindo, também aos convidados que nós temos aqui, o Paulo, o Sárvio, que vão participar conosco aqui ao longo do evento. É um evento ao vivo, Então, cadê o barulho aí, turma? Então, para quem está assistindo ao evento ao vivo também, que marca o nosso lançamento. Bom, vamos lá, sobre a agricultura digital no Brasil. Eu vejo que é um tema que está acelerando muito. Se a gente comparar com os últimos anos, os avanços que nós tivemos nos últimos 3 correspondem, sei lá, aos 10. A gente está no AgriShow. Só visitar, primeiro elemento, quando a gente visita aqui os estandes, começa a ver a quantidade de produtos e serviços digitais que estão sendo oferecidos hoje, é numa escala muito grande. Então, esse é o primeiro fator que mostra que o digital está avançando na agricultura. O segundo, a quantidade de startups e de investimentos que estão sendo feitas no setor também. Antes, dentro, depois da porteira, são muitos investimentos em startups e empreendedores. Isso mostra que existem inovações digitais tentando trazer disrupções e evoluções para o setor. E o terceiro, pessoal, e Alex, é muito simples. A gente está num momento da agricultura que cada vez mais vai se requerer eficiência, otimização, sustentabilidade, ganho de produtividade, e sem o digital isso não acontece mais. Então o digital se torna parte fundamental dessa equação. Com todos esses itens, somando mais um tema que é o Brasil, a América Latina, isso é provado em pesquisas, tem um grande apetite por adotar essas soluções, por ter adoção nessas soluções. É um ambiente muito aberto a testar. As pesquisas mostram que os agricultores estão, pelo menos, querendo testar uma solução a cada safra para aprender. Isso é super importante. Então, essas pesquisas globais mostram também que a nossa região é uma região propensa a ter adoção dessas soluções. Com tudo isso, o digital vem se acelerando, já é uma realidade. As barreiras que existem, naturais, como infraestrutura, conectividade, muitas vezes falar mais do tema, ensinar os produtores a utilizar, isso são barreiras naturais, que eu acredito que vão sendo vencidas aí ao longo do tempo. Infraestrutura, conectividade, uma das barreiras agora com várias empresas relacionadas a satélite estão trazendo já em primeira mão. Então, barreiras naturais que vão sendo ano a ano aí superadas e o digital acelerando muito. Sobre os benefícios que o digital traz, eu mencionei alguns. A gente está falando aqui de eficiência, nós estamos falando de sustentabilidade e também aumento de produtividade. Eu diria que vai por aí, Alex. A gente já passou na agricultura, no agronegócio, por várias revoluções. Você acha que o digital é a nossa próxima revolução, é a nossa próxima busca de novos patamares de produtividade, Almir? Eu diria que sim. O digital ligado a temas de sustentabilidade, vai trazer aí ganhos em termos de produtividade que são importantes
para a agricultura. Como eu disse, o digital vai estar em tudo. E a partir do momento, né, que você consegue, com o digital, analisar não mais a fazenda de forma generalista, mas sim de forma aprimorada, no qual cada talhão, cada zona de manejo pode responder de uma forma diferenciada, né, e você conseguir extrair o máximo de valor disso, aí você vai conseguir alcançar patamares antes nunca alcançados. Então, eu acredito sim que o digital é um dos elementos, se não aí um dos principais, que vai alavancar essa questão de produtividade, sem dúvida. E como é que a Charvio está contextualizada nesse processo de agricultura digital e o que ela tem oferecido aí em termos de novidade? Bom, o Charvio, né, nós estamos aí em operação desde 2019, e nesse contexto de agricultura digital, o Charvio tem uma responsabilidade muito grande, que é facilitar o uso dessas soluções para o agricultor, para os nossos parceiros de negócio. O que eu quero dizer? Tem várias tecnologias, como a agricultura de precisão, que já existiam. Agora, a partir do momento que você torna isso, né, mais fácil de ser usado, mais fácil de ser plugado no maquinário para retornar resultados de forma em tempo real, isso passa a fazer com que a tecnologia faça sentido para o agricultor e ele vê valor na hora. Então, hoje o Charvio é uma das poucas soluções de mercado que a gente tem do plantio à colheita, soluções para os agricultores, desde plantio, né, nutrição, mapeamento de plantas daninhas, monitoramento da lavoura, dessecação pré-colheita, entre outras soluções. E tudo isso somado traz em uma única plataforma, né, soluções que ajudam o agricultor a como eu planto melhor, como eu aplico melhor. São recomendações agronômicas, né, sofisticadas e que trazem ali, de forma prática, esses resultados. E qual que é o grande diferencial, Alex, eu vejo de Charvio, olhando para o mercado? É que, além das recomendações agronômicas, nós temos também um time de suporte e de experiência muito forte no campo. Isso faz com que o agricultor não só adquira, né, um dos, se não o melhor serviço de recomendação agronômica do país, como também tenha um suporte em como utilizar, como extrair valor disso. E assim, Charvio consegue, com essa simplicidade, democratizar o acesso à agricultura digital para todos os produtores do país. Eu acho isso uma missão muito importante. E é importante você estar falando disso, porque eu me lembro lá atrás, quando começou a história de agricultura de precisão, que eram gerados inúmeros mapas, só que ninguém sabia o que fazer com aquilo, né? Exato. É preciso ter uma assistência, é preciso trazer soluções para o produtor, né? Exatamente, essa tradução é fundamental, não só na geração das informações, como também como você conecta isso na operação do agricultor do dia a dia. Mapeamento digital de plantas daninhas, fazer todo o mapa, geração, imageamento, mapeamento e depois gerar as recomendações de aplicação, não é algo que a gente tem que fazer em um ano, isso são 48 horas. Entre gerar um mapa, colocar no pulverizador e aplicar. Então, como que a gente gera, né? O Charvio hoje consegue gerar não só as informações, os mapas, como também a recomendação agronômica e tudo isso inserido no contexto da operação do agricultor. Sem mencionar, né, Alex, que todas essas soluções vão evoluir cada vez mais. Basta olhar, né, a parceria que a BASF tem, por exemplo, com a Bosch, na joint venture da One Smart Sprayer, que já contempla muitas dessas tecnologias já embarcadas no pulverizador. E aí, em tempo real, tomando ali decisões e fazendo aplicação, principalmente olhando para manejo de plantas daninhas. E é só o começo. Boa, Amir. Obrigado por enquanto. Você, daqui a pouco, volta aqui para conversar mais com a gente. Isso aí. Obrigado. Muito bem. Antes de chamar os nossos próximos convidados, deixa eu passar um recadinho para você que está nos assistindo, para você que está online nos acompanhando. Quer participar, quer fazer perguntas, quer tirar suas dúvidas? Você tem como fazer isso também. Através do chat do YouTube, está à sua disposição para que você possa entrar em contato conosco, mandar sua pergunta. Nossos canais estão abertos para a sua participação também pelo WhatsApp. 19999510004. Eu vou repetir. 19999510004. Não se esqueça, obviamente, de mandar o seu nome e a cidade que você está falando. E você tem aí um tempinho para mandar as suas perguntas para que a gente possa fazer para os nossos participantes aqui. Você também tem a possibilidade de conhecer mais sobre Charvio. Como você faz?
Está vendo o QR Code que está no cantinho da sua tela, aparecendo agora para você? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e ali você tem todas as novidades de Charvel e também dos lançamentos que serão feitos aqui na AgriShow 2024. Muito bem, vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Roda a vinheta. Muito bem, como toda tecnologia precisa ser validada pelo usuário, estamos aqui com o Paulo Compacchiari, é isso, Paulo? Positivo. Compacchiari, coordenador de tecnologia agrícola da Copercitros, uma das maiores cooperativas do Brasil. Paulo estava me falando que está entre as 10 maiores do Brasil, com uma carteira de mais de 38 mil associados. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar presente. Muito bem, está aqui com a gente também o Lucas Marcolin, gerente sênior de negócios Chave. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, e vai ser um prazer estar trocando uma ideia com o Paulo aqui hoje. Bom, Lucas, vamos lá. Para começar a nossa conversa, explica para a gente como é que acontece e como é que se desenvolveu, né, essa parceria de Charvel, da BASF, com a Copercitros e principalmente a importância dessa parceria. Ótimo. Bom, nós começamos as conversas há um tempo atrás, né, e trabalhamos de maneira conjunta a fim de sustentar aquilo que ambas as empresas têm como referência, que é entregar a melhor experiência ao agricultor, né? E nesse sentido, as soluções às quais nós viemos trabalhando nos últimos anos fazia total sentido, junto à Copercitros e conosco, trabalhar e entregar de maneira muito simples e prática o que nós já levamos na ponta, que é uma comunicação de incremento de produtividade, otimização de insumos e sustentabilidade das mais diferentes operações. A importância disso se dá que nós unimos força, né? São duas empresas de fato referência que estão na ponta com o agricultor e acho que a gente vem tendo aí um certo sucesso nesse acesso, na entrega da experiência e acredito que isso tem tudo para ter anos longevos daqui para frente. Boa, Lucas. Paulo, como é que essa parceria está acontecendo e, principalmente, como é que a tecnologia Charvel tem ajudado vocês lá na Copercitros? Bacana. A gente tem um excelente know-how, né, em atendimento via digital há vários anos, né? E tem acompanhado no mercado sempre todas as gamas das plataformas e tudo que ocorre, a gente tenta estar bastante participativo. A vinda da Charvel ocorre que, como você bem disse, a gente está presente em mais de 38 mil cooperados, né, e associados, e uma solução, além de ser boa, ela tem que ser entregue horizontalmente para toda essa gama de produtores. Então, além do agronômico, da validação daquilo que a gente tem de necessidade do produtor, o que o Charvel entrega para a gente é a possibilidade, com os mesmos atributos técnicos que a gente tem numa consultoria particular, uma consultoria agrícola, né? A gente consegue entregar isso de maneira disruptível para os 38 mil cooperados, com a mesma característica, que é aquele DNA que a gente tem no departamento, no segmento que a gente chama de campo digital dentro da Copercitros. E entre as funcionalidades de Charvel, vocês têm o mapeamento digital de plantas daninhas, né? Como é que essa solução tem ajudado vocês na Copercitros e o que você tem visto de resultado? Bacana. A gente lançou um desafio de uma necessidade de mercado, né, para o pessoal do Charvel, que está associado ao mapeamento do verde sobre verde. São infestações de folha larga, né, principalmente, mas num ambiente muito difícil, que já é o momento que a gente não tem a entrada de um pulverizador, né, na área para fazer o controle. Controlar, pessoal, o verde sobre verde, ou seja, uma infestação de folha larga no ambiente onde você tem a cana na fase final, é um desafio. Isso a gente lançou não somente para o Charvel, mas de maneira também até a desafiar nós mesmos, né? Hoje a gente comercializa por ano em torno de 1.000 drones de aplicação, né,
formamos técnicos, que hoje o mercado tem uma possibilidade de mercado, né? Acessibilidade do jovem ao campo, que é levar uma pessoa que gosta de tecnologia para usar do digital e realmente fazer um controle agronômico, né? Através desse controle. Então, em parceria com o pessoal do Charvel, a gente, finalmente eu digo que chegou lá, e hoje é um dia de grande prestígio, porque, além de conseguir identificar essa planta invasora, as principais características do que tem no mundo em relação à tecnologia de drone, a gente tem essa integração dentro da plataforma. Então, não está em somente mapear, em somente formar operadores, mas sim como realmente a gente controla de maneira viável, usando aquilo, integrando, na verdade, né, o que a gente tem de melhor no mundo Charvel e também o que a gente tem de melhor nos equipamentos que a gente encontra no mercado. Então, a nossa função dentro da cooperativa é levar isso aos 38 mil cooperados com a mesma eficiência e qualidade de uma consultoria agronômica, trazendo uma característica única, digo, né? Que você, para você ter noção, acho que até dando um spoiler sobre o que vem na plataforma, pessoal, hoje o que a gente se encontra, né, no mercado é um drone indo e aplicando pontos, regiões de aplicações onde foi identificada a daninha. E, em muitos casos, quando essa infestação é muito dispersa, por mais que seja baixa, você é obrigado a fazer um controle a nível talhão. Então, isso, o que acontece? Você tem o digital servindo com uma noção de mapeamento, mas a ação em campo, em cima disso, se tornava clássica, né? Então, o controle em área total, a gente não quer isso. Mesmo no ambiente muito pulverizado de infestações, a gente seleciona o que tem de tecnologia dentro dos drones, hoje, de aplicar em taxa variável, trazendo para dentro da plataforma. Isso dá uma eficiência, no pior dos cenários, em torno de 63% a menos de área pulverizada. Então, a gente está levando e deixando não só dinheiro no bolso do produtor, mas tornando possível o envio da tecnologia, a disponibilidade para eles de maneira horizontal e rápida. Essa solução vocês já estão usando tanto na soja quanto na cana? Tanto soja quanto cana, né? Vem muito mais por aí eu deixo o Marcolin. Mas hoje, para você ter noção, a gente está no cenário, no auge, no momento de fazer o controle, e todos os cooperados que acessam a gente apresenta essa tecnologia, é algo que faz sentido, é algo que realmente já pegou. Lá na Cooper Citrus, Paulo, vocês usam também os mapas Power Zone, que é uma característica aí do Charvel. Como é que você traduz essa história para a gente? Que relatos você pode trazer da utilização desses mapas? Bacana. O Power Zone, de maneira clássica até então, né, já é uma ferramenta que traz uma representação do campo até de maneira a nível consultoria. Tá? Quem está no controle na fazenda, fazendo a gestão de um talhão, de um módulo produtivo, que conheça realmente a lavoura, que entende no português do campo, os voos de pica-pau, a gente associa isso, ou seja, as variáveis, né, de uma lavoura heterogênea. O Charvel já tinha uma tecnologia, até então, que realmente, numa série temporal, isso é algo único, que mostrava essas variáveis, inclusive se ela é algo momentâneo, que surgiu de uma determinada época, mas ele representava muito bem os potenciais do campo, né? O Power Zone, até então, ele demonstrava para a gente, e demonstra hoje com muito mais eficiência, quais são as variáveis, onde ela está localizada historicamente. É bem comum você apelidar realmente no campo uma área de baixa eficiência e de alta eficiência. Mas você entender, até dentro dela, quais são as variáveis que aquele ponto em si tem, associado às geotecnologias, que aí é o know-how que a gente explora bastante no mercado, além de ser, teoricamente, um dedo duro dos potenciais, hoje a gente vai conseguir, dando novamente um spoiler, vai conseguir editar isso. Isso é fantástico. Por quê? Porque no momento que você passa, seja você consultor, seja você um tomador de decisão, né, dentro de uma propriedade, ou seja você uma cooperativa que leva alguma solução para os cooperados, enfim, você vai poder
analisar e intervir, provocando investigações e resultados que justificam aquilo que está se demonstrando através da vegetação. Muito bom, obrigado, Paulo. Ô Lucas, como que a marca está trabalhando, principalmente para oferecer essa experiência adequada aí para o produtor, para o cliente, e também como é que fica toda essa questão da assistência técnica, né, para se usar a tecnologia e, obviamente, ter a maior eficiência possível dela? Muito bom. Eu acho que uma das coisas importantes para conceituar é que, a partir do momento que nós estamos oferecendo esse serviço para o conceito, ele traz a necessidade do suporte técnico, da entrega pós-venda, né? E dessa maneira a gente vem nos posicionando desde 2020, quando nós lançamos comercialmente Charvel para o Brasil, trabalhando muito forte na parte do suporte pós-venda, que é toda a parte de operação e entrega do serviço naquilo que tange a proposta de valor. Tanto junto à Cooper Citrus, né, nós temos as pessoas responsáveis que fazem e possuem esse escopo um pouco mais comercial e também a parte da experiência pós-venda, para que tudo aquilo que o Paulo acabou de citar como os principais benefícios e entrega da nossa plataforma, do nosso serviço, seja de fato consumado na ponta, junto ao agricultor. E dessa maneira que a gente vem trabalhando fortemente, se posicionando, e acredito que é o nosso grande diferencial, inclusive. Boa, Lucas. Ô, Paulo, para a gente encerrar aqui esse nosso bloco, hoje a Charvel está anunciando novas funcionalidades aí, né, para a plataforma. Eu queria entender, para a cooperativa, né, qual que é a importância de empresas como a BASF, né, estarem inseridas nesse contexto, investirem em novas tecnologias, buscarem o aprimoramento da agricultura digital, e qual que é a expectativa de vocês lá na Cooper Citrus para essas novidades, hein? Acho que essa é a pergunta mais chave, né, da questão. Como que nós, né, podemos ver uma empresa que vende moléculas, tecnologias, né, trazendo um uso racional disso em campo, ou seja, no olhar sistêmico, a gente perguntaria, né, como que eu vendo uma molécula e eu controlo o menor uso dela em campo, né? A gente volta para a agronômica e acho que a resposta está lá. Quando a gente lança alguma tecnologia, a gente tem todo um pacote de desenvolvimento, eu digo as multinacionais, e depois você tem isso a campo de uma maneira aplicada em área total, um uso irracional, né? Você, logicamente, está selecionando indivíduos resistentes, você está levando uma compra, uma aquisição de valor, de custo muito alto ao produtor, ou seja, você está denegrindo aquele que é o teu cliente na ponta, né? Então, é muito inteligente, né, creio, a BASF lançar tecnologias, né, que viabilizam o uso racional daquela tecnologia e manutenção disso por vários anos, com certeza. E de maneira, pessoal, eu digo que muito humilde da parte de vocês, porque até outras empresas, outras plataformas, às vezes num ambiente onde a gente consegue entregar, por exemplo, a semeadura em taxa variável, aquele conhecimento está restrito a um material genético, talvez, comercializado por aquela empresa em si. Tá? Isso, para uma cooperativa que você tem um portfólio aberto, não poderia ser entregue, não poderia ser usualmente empregado. Então, quando a gente tem uma tecnologia que agronomicamente faz sentido, ela pode ser aplicada a qualquer material genético, lógico, com estudo prévio e com o mesmo afinco, seja o portfólio do pessoal da BASF, seja um portfólio aberto. Então, isso, para nós, além de atender num prazo rápido, com uma característica agronômica que eu posso atender os 38 mil cooperados, que me permite atender esses 38 mil cooperados, no mesmo tempo a gente tem um parceiro que não pensou só nele, mas pensou também no cliente final, no produtor campo. Acho que isso é o suprassumo do negócio Charvel aqui no Brasil. Paulo, muito obrigado pela sua participação. O Lucas fica aqui com a gente mais um pouquinho, Lucas. E eu queria lembrar a vocês que viram aí o depoimento de um cliente, de uma pessoa, de um grupo, né, como a Cooper Citrus, que utiliza a tecnologia Solução Charvel. Queria avisar vocês que, se vocês quiserem mais informações sobre Charvel,
pode acessar todas essas informações através desse QR Code que está no cantinho da sua tela. Muito bem, agora sim temos o momento mais esperado dessa live, os lançamentos de Charvel para 2024, direto aqui da AgriShow. Aqui comigo, para se juntar comigo e com o Lucas aqui, o Ricardo Arruda, gerente de agronomia de Charvel, para explicar melhor aí, né, Ricardo, todas as novidades. Roda a vinheta. Muito bem, agora sim, lançamento em pauta. Ricardo, conta pra gente quais são as novidades que estão vindo por aí. Combinado, com muito prazer. Pessoal, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês, participando desse momento tão importante para nós, né? Que são os lançamentos das soluções desse ano do Charvel no Brasil, né? Nós estamos trazendo, Alex, 3 importantes lançamentos: a semeadura em taxa variável para os cultivos de soja, milho e algodão, a gestão nutricional do talhão para o sistema soja-milho e o mapeamento digital de plantas daninhas agora para o cultivo da cana, na fase de cana alta também. Vamos começar então com a semeadura em taxa variável. Explica melhor para a gente como funciona essa solução e principalmente como ela pode apoiar o produtor, Ricardo. Sem dúvida. Semeadura em taxa variável, né, como o próprio nome diz, é uma solução digital para os cultivos de soja, milho e algodão, que ajuda o produtor a otimizar o plantio dele, ajustando a população ideal de plantas, né, a densidade ideal de semente, para cada uma das zonas diferentes de um mesmo talhão. E como isso é feito? Basicamente, a partir de imagens de satélites, desde 2016, capturando a biomassa do talhão, a gente consegue criar um mapa de zonas de diferentes potenciais produtivos. E esse mapa ele é o principal guia para o agricultor ajustar a população de semente de acordo com o potencial de cada área. Para o cultivo de soja, a partir dos ensaios que a gente vem conduzindo nos últimos anos, a gente chegou a um resultado médio de 2,2% em incremento em produtividade, algo bastante relevante. Para milho, 5,4% de incremento produtivo, para algodão, 2,4%. E um ponto realmente importante é que quando a gente associa isso com o conhecimento técnico das marcas de semente, por exemplo, a BASF tem a nossa marca de semente para algodão Fibermax, a gente conseguiu um incremento importante de 6,4% no potencial produtivo do talhão, apenas pelo fato de otimizar a semeadura a partir dos mapas PowerZone. Ô, Ricardo, só para a gente entender melhor, no final das contas você já disse que tem a adição aí de produtividade. Quando o produtor ele faz essa adesão para a solução, ele também ganha em sustentabilidade aí para a produção dele, enfim, ele melhora a eficiência e melhora o resultado nesse quesito? Sem dúvida. Além do aumento em produtividade, com essa solução ele consegue estabelecer uma lavoura mais uniforme, uma vez que ele está colocando a população ideal de plantas finais em cada um dos potenciais produtivos do talhão. E com isso ele explora ainda mais a genética do material que ele está utilizando. Isso faz ele ser mais rentável, mas também mais sustentável no final das contas, né? Boa, temos uma próxima solução que é a gestão nutricional do talhão, né? A gestão nutricional do talhão tem por finalidade melhorar a produtividade ali das plantas, principalmente por conta do que é fornecido para elas. Como é que essa solução funciona na prática, Ricardo? Bom, a gestão nutricional do talhão é a nossa solução digital para ajudar o agricultor na estratégia de nutrição do sistema soja-milho, né? Então, é um pacote de soluções que começam ali desde a fase de coleta de solo. A partir do mapa PowerZone, que eu já comentei, formado a partir de imagens de satélite, ele consegue, então, otimizar a coleta de solo dele por zonas e coletar o solo de uma forma muito direcionada e racional, né? Uma vez coletadas essas amostras, né, elas são enviadas para o laboratório, para o procedimento
processo padrão, análise físico-química da amostra. Esses resultados são transferidos para a nossa plataforma Charve Field Manager. Nós processamos esses resultados a partir de um algoritmo que foi criado e validado em parceria com importantes universidades nos últimos anos, para que a gente possa gerar a melhor recomendação de nutrientes para cada um dos pontos dessas amostras, né, desses pontos coletados. Nutrientes esses macronutrientes, micronutrientes e corretivos de solo. Então, no final das contas, Alex, o produtor vai ter um mapa de taxa variável de nutrientes para o sistema soja-milho completo, incluindo corretivos, formado aí ao longo do tempo a partir de análises das amostras de solo coletadas por zona. Ricardo, dá para a gente mensurar tudo isso, todo esse trabalho? Quais os resultados e benefícios que o produtor vai ter utilizando a gestão por talhão? Sem dúvida. A partir de ensaios conduzidos em parceria com instituições de pesquisa nos últimos anos, a gente encontrou um resultado muito importante que endereça 2 desafios que impactam a rentabilidade do agricultor. O primeiro, custo, o segundo, produtividade. Começando com custo, a coleta de solo otimizada, comparada com a metodologia de coleta de solo por grid, né? E aí eu vou citar aqui o grid de uma coleta a cada 4 hectares como exemplo, ela entrega uma economia de operação, tempo e custo por volta de 40%. Então, o agricultor usando a coleta de solo direcionada pelo Power Zone tem 40% de economia no custo comparado com a metodologia de um ponto coletado para cada 4 hectares. O segundo ponto é relacionado à produtividade, como você falou, Alex. Então, a nossa recomendação automática de nutrientes para cada um desses pontos, em média, gerou um incremento de produtividade de 1,2% na soja e 4,3% no milho. E o que é importante dizer é que isso está comparado com práticas de agricultura de precisão bem consolidadas, né? Então, a gente elevou a barra nos nossos ensaios para entender realmente qual era o tamanho do benefício que a gente entregava nesses cenários. Então, a gente tem 2 fatores importantes de serem destacados. Eu aumento a produtividade através de uma nutrição eficiente e diminuo o custo de produção quando eu faço lá a minha coleta de análise de solo. Exatamente. Por isso que eu comecei dizendo que a gestão nutricional do talhão é um pacote de soluções digitais que ajudam o agricultor, no final das contas, a endereçar os 2 componentes-chave da rentabilidade, custo e produtividade. Lucas, qual que é a sua expectativa em relação à adoção dessas tecnologias aí pelos agricultores, né? E quais regiões esses lançamentos serão focados? Enfim, quais regiões você acredita que terão mais atenção para a tecnologia? Bom, quando a gente olha para a gestão nutricional do talhão e a semeadura em taxa variável, nós estamos indo de encontro a basicamente 2 das principais, não digo dores, mas ações as quais impactam significativamente no sistema produtivo do agricultor. Levando em conta isso, por si só, que são 2 tarefas de extrema importância e relevância, e dados os resultados os quais o Ricardo acabou de mencionar, a expectativa já é alta. Porém, em adição a isso, nós, nesse último ano, em adição também ao que o time do Ricardo e toda a parte dos ensaios foram conduzidos e realizadas durante esses 3 anos, nós tivemos principal trabalho de geração de demanda no Brasil, em um reconhecimento a todo o time que trabalhou no campo fazendo isso acontecer, com mais de centenas de talhões sendo comercialmente plantados, conduzidos e colhidos, e que foram espalhados nas mais diferentes geografias, no Brasil inteiro. Portanto, quando a gente pensa também nessa expectativa e todo o trabalho que foi realizado, é de fato que a adoção seja alta, por si só, como eu falei, porque são tarefas estratégicas importantes. Segundo, em razão da geração de demanda e que os resultados apenas chancelaram aquilo
que os ensaios nos mostraram nos últimos 3 anos. E terceiro, porque eu acredito também que, assim como eu comentei com o Paulo, nós temos uma equipe de suporte e atendimento que está totalmente capacitada para entregar a melhor experiência também com a semeadura em taxa variável e a gestão nutricional do talhão, assim como nós fizemos desde 2020 com o mapeamento digital de plantas daninhas. Quer dizer, não é só oferecer a solução, tem que estar junto com o produtor, trabalhando com ele, enfim, fazendo ele utilizar com eficiência aquela solução apresentada, então, Lucas. Sem dúvida. Vem de encontro ao que a gente vem falando, de comprovar aquilo que nós estamos entregando na ponta como valor, e se tratando de serviço, é muito importante, sim, que nós tenhamos esse fim, e Charvio está presente com o agricultor do plantio à colheita, e para todas essas etapas, alguém de Charvio, algum responsável, direto ou indiretamente, vai estar lá acompanhando e chancelando aquilo que a gente tem como proposta de valor. Legal. Ricardo, você citou 3 novidades, mas até agora a gente falou só de 2. Temos ainda o mapeamento digital de plantas daninhas para cana alta, Ricardo. O que é isso? Explica melhor para a gente. Isso mesmo, Alex. Então, o mapeamento digital de cana, o mapeamento digital de daninhas já é uma solução consolidada no mercado. A gente vem comercializando já para soja há 5 anos, algodão 3 anos, e agora a gente está disponibilizando também para todas as fases do ciclo da cana. O ano passado a gente lançou para cana baixa. Esse ano estamos lançando para cana alta, e com isso a gente consegue fornecer para o agricultor mais um serviço para ajudar ele no manejo das daninhas da cana, né? Como funciona? Basicamente, a gente faz um voo de drone, coleta as imagens do talhão, essas imagens são processadas, né, pelo nosso algoritmo que foi treinado por inteligência artificial, para que ele possa identificar onde existe daninha e aonde estão as linhas do cultivo da cana, né? E como retorno final é gerado um mapa, né, de aplicação localizada de herbicida, que possibilita ao produtor na cana alta ter uma economia de 90% de herbicida, quando comparado com a aplicação em área total. E eu fui entender um pouquinho melhor por que cana alta, né, Ricardo? E aprendi que você deixa a cana limpa para colheita, fazer uma colheita mais otimizada, e além disso você acaba tirando aquele banco de sementes que poderia proliferar ali na área, né? São 2 importantes soluções aí, né? Exato, né? A presença de planta daninha também na fase da cana alta que a gente fala, né, que é uma fase mais adiantada do ciclo, é um ponto de atenção relevante, não só por, como toda planta daninha, roubar potencial produtivo da lavoura, mas também pela dificuldade operacional de você realizar colheita mecanizada, né? Então, por conta disso, nós tivemos que desenvolver 2 algoritmos para atender fases diferentes do ciclo da cana, né? A cana na fase baixa, com a entrelinha exposta, né, onde é possível enxergar o solo, e agora a cana alta, onde ela já fechou a linha, a gente costuma dizer assim, já não é mais possível ver o solo, mas muitas vezes ainda existe a presença de importantes daninhas que podem influenciar, né, no potencial produtivo negativamente e também numa colheita, na fase operacional da colheita. Então, por isso, necessidade de endereçar uma solução digital também para esse momento. Muito bem. Lucas, a partir de quando essas novidades-chave vão estar disponíveis aí para o produtor e, principalmente, para quem elas são indicadas? Bom, estamos hoje fazendo o lançamento aqui, portanto, a partir de agora, nós já temos essas soluções disponíveis para o mercado: semeadura em taxa variável, gestão nutricional do talhão e o mapeamento digital de plantas daninhas para cana alta. A partir disso, e olhando para toda a geografia a qual a gente, como eu falei anteriormente, já realizou o trabalho, testou agronomicamente, validou junto ao agricultor nos trabalhos de geração de demanda, todas essas soluções, independente e sem restrição de geografia,
já estão, sim, dispostas para comercialização. Muito bem. Bom, o Ricardo permanece com a gente. Lucas, muito obrigado por essa participação. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Pessoal, deixa eu passar um recadinho para vocês que estão nos acompanhando, aquele recadinho que agora vocês já conhecem as novas soluções Charvio. Então, ficou alguma dúvida? Quer entender melhor? Tem uma pergunta para fazer para os nossos participantes? Pode fazer essa pergunta mandando a pergunta para a gente no nosso chat do YouTube. Pode também enviar pelo WhatsApp. Anote o número aí, é 19999510004. Vou repetir, 19999510004. Também não se esqueça aí de mandar seu nome e a cidade de onde você está falando. E claro, todas as informações de Charvio estão nesse QR Code que você está vendo aqui no cantinho da tela. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e ele vai te levar para o site de Charvio com todas as informações disponíveis para você. Muito bem, vamos ao próximo bloco. E toda tecnologia bem-sucedida tem por trás uma pesquisa bem feita e um trabalho sério de validação dos dados. Nesse bloco, chamo para se juntar aqui comigo e ao Ricardo Arruda, professor da Universidade de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, pesquisador em agricultura de precisão e agricultura digital, Sárvio Valente. Sárvio, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado. Muito bem. Muito bom, Ricardo. O que significa ter o professor Sárvio nessa parceria, enfim, desenvolvendo a tecnologia junto com vocês, da equipe de Charvio? Explica para a gente um pouquinho da importância do professor nessa participação e nessa criação de Charvio. Bom, basicamente, o professor Sárvio foi um importante parceiro que nos ajudou a validar tecnicamente alguns conceitos, né, e a entender melhor as oportunidades agronômicas das nossas soluções, né. Aqui representando a Universidade Federal de Viçosa, essa parceria aconteceu especificamente na fase de validação do Power Zone como um mapa importante no direcionamento da otimização de coletas de solo a partir de zonas de manejo, né? E comparação dessa metodologia com a metodologia de grid, né? Em várias escalas, né? Grids de 1 ponto a cada 4 hectares, 1 ponto por 1 a cada hectare, 1 ponto a cada 2 hectares, enfim, diversas metodologias. E, de uma certa forma, essa parceria com instituições de pesquisa e universidades, elas são extremamente relevantes para nós, né? E a gente vem buscando cada vez mais estreitar essa parceria, essa proximidade, porque a gente entende que se uma solução for tecnicamente bem validada e bem testada, provavelmente ela vai poder entregar um valor ainda maior para os agricultores do país. Muito bem. Professor, a gente sabe que a tecnologia digital está presente e ela acaba se tornando cada vez mais importante aí para o produtor, principalmente trazendo resultados positivos aí para ele. Mas, na perspectiva do pesquisador, na perspectiva da pesquisa, como que esses agricultores estão sendo auxiliados com essas novas tecnologias e, principalmente, nessa estratégia de fertilização das safras? Boa tarde novamente. Bom, o digital veio para ficar, né? Já foi discutido isso aqui amplamente, e o que a gente percebe é o seguinte: hoje tudo está se digitalizando, e a gente precisa de usar essas informações, logicamente, a favor do produtor. E essas informações são, muitas das vezes, né, funcionam aí como um terceiro olho. Então, basicamente, a gente pode tomar várias decisões importantes ao longo da safra e também para as próximas e futuras safras. Então, é extremamente importante esses dados, justamente para trazer aí conhecimento para a gente, para futuras decisões.
Ricardo, fique à vontade também para participar. Se quiser questionar alguma coisa, fique à vontade. Agora, como é que funciona, professor, essa metodologia de coleta de solo, né, por zonas, que o Ricardo relatou aqui para a gente, né? Quais as vantagens desse procedimento? Tem vantagem agronômica, vantagem operacional, enfim, econômica? O que precisa ser feito e por que elas são funcionais? Bem, a agricultura de precisão, né, vamos falar assim, uma coisa importantíssima é a gente avaliar, né, a questão da variabilidade que existe naturalmente nos campos agrícolas. Então, essa variabilidade, o digital vai nos ajudar, porque a gente pode enxergar coisa que a gente antes não estava enxergando. Então, eu teria um terceiro olho, conforme eu citei. E na agricultura de precisão, uma coisa que a gente precisa fazer é a recomendação de fertilizantes. Para fazer a recomendação de fertilizantes, é extremamente necessário a gente conhecer o potencial produtivo do nosso talhão, e esse potencial produtivo ele é variável, né? Então, normalmente, eu não tenho um talhão todo uniforme. E ele é variável, às vezes, de forma natural, e essa variabilidade existente, logicamente, a gente pode fazer, algumas vezes, algumas correções. Essa correção pode ser feita em nível de fertilidade, né? Ou, às vezes, em outro nível, fazendo, por exemplo, alguma correção relacionada a algum outro problema que estaria naquele solo. Poderia ser um problema de compactação, uma praga, nematóide, coisa do tipo. E aí a gente precisa, normalmente, de fazer uma amostragem. Essa amostragem na agricultura de precisão ela pode ser feita basicamente de 3 tipos. Uma amostragem que a gente chama de amostragem em grid, em malha. Esse tipo de amostragem, normalmente, a gente faz quando a gente não tem informações prévias. Essa é uma amostragem, normalmente, que deve ser feita de forma mais densa, 1 ponto a cada hectare, ou até mais que isso. Eu posso fazer também um outro tipo de amostragem que a gente chama de em célula. A amostragem em célula são uma amostragem onde a gente recorta grids, células maiores, e cada uma dessas células são amostradas, também de forma cega. A gente não tem nenhuma base fundamentada para dividir esse talhão. E um terceiro tipo que a gente poderia citar é o tipo que a gente chama de amostragem dirigida. Esse terceiro tipo é um tipo de amostragem onde a gente vai ser direcionado por informações. E essas informações, logicamente, são informações digitais. Essas informações digitais pode ser mapa de produtividade, pode ser imagens de satélite, né? Então, eu poderia usar todas essas informações, por exemplo, sensores de solo, para nos ajudar a direcionar onde eu devo amostrar mais ou menos o solo. Então, nesse terceiro tipo, né, a gente chama de amostragem dirigida, amostragem por zonas. Essa amostragem por zona, logicamente, traz para a gente um benefício de eu amostrar menos e de forma mais direcionada. Tá? E, com isso, me traz a possibilidade de fazer uma gestão mais precisa desse talhão. Isso eu consigo fazer porque, na verdade, eu conheço já o que existe no solo daquela área, certo? Exatamente. O que traz para a gente a possibilidade de direcionar a amostragem é a gente ter um conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio, logicamente, a gente usa o digital. Nesse caso, o Power Zone é fundamental para o processo. O senhor poderia contar para a gente brevemente como é que foi conduzido esse estudo lá na UFV, na Universidade de Viçosa, e principalmente como o Power Zone pode ser um apoiador nesse direcionador de análise de coleta? Claro. O que a gente faz na universidade, basicamente, é isso, né? Todos os dias a gente testa novas informações, novos métodos. E é sabido, né, que a gente, usando informações, que eu já comentei, mapas de produtividade, sensor de solo, imagem de satélite, a gente pode dirigir essa amostragem. Então, a nossa hipótese, no caso do estudo que a gente realizou juntamente com a Charve, a parceria que a gente fez, foi exatamente isso. A gente usou o Power Zone, que gera lá as zonas, né, de manejo. Essas zonas são geradas pelo sistema do Power Zone, que o Ricardo comentou. E aí, logicamente, a gente, então, gerou um grid mais denso, um grid amostral mais denso, e a partir desse grid a gente simulou um sistema de amostragem por zonas. E aí a gente calculou o erro, né, e chegou a algumas conclusões. Então, a gente consegue reduzir a quantidade de amostra usando o Power Zone, e, além disso, o erro gerado usando o sistema de Power Zone é muito compatível, por exemplo, com um erro quando você coleta amostras, por exemplo, de 1 ponto a cada 4 hectares. Né? Então, uma amostra a cada 4 hectares é um grid menos denso, logicamente. E aí a gente tem, então, nesse caso, uma coisa compatível, um resultado compatível, né? E, ao mesmo tempo,
a gente tem aí uma redução em termos de custo de amostragem, em função desse direcionamento. Só mais um adendo importante que eu acho que é interessante mencionar, é que quando a gente usa uma ferramenta que nos dá característica da planta, ou seja, um crescimento da planta, um desenvolvimento da cultura, é como se a gente estivesse sensoriando ou olhando para a planta, que acaba sendo quase que o melhor sensor do solo. Então, ela está me trazendo ali como que a planta se desenvolveu. E isso traz uma outra informação importante, que quando a gente vai fazer uma recomendação de fertilizante, a gente não usa somente a zona de manejo para fazer a amostragem, mas também fazer uma gestão a taxa variada, porque aí eu posso ter o potencial produtivo de cada zona de manejo. Então, se eu tenho uma zona onde eu tenho um potencial de produzir mais, às vezes ali eu tenho que fazer uma recomendação de fertilizante para produzir mais. E o local que eu produzo menos? Bom, aí a gente pode ir a campo, investigar, verificar, por exemplo, que eu tenho um problema de nematóide, compactação ou fertilidade. E aí providenciar essas correções. Caso não seja possível corrigir, a gente pode, inclusive, fazer uma recomendação mais otimizada daquela zona específica. Ô Alex, Pois não, só um comentário extremamente importante que o professor fez aqui, que o melhor sensor é a planta, né? A melhor tecnologia que a gente tem é a planta, né? Então, para deixar um pouco mais claro sobre o nosso mapa, o PowerZone ele é formado a partir da imagem de biomassa desde 2016, ou seja, a própria planta, né? O volume de massa verde que a gente tem, o volume de vegetação que a gente tem de biomassa no nosso cultivo desde 2016 vai nos dar um potencial, ideias de zonas de potenciais produtivos diferentes para direcionar a coleta de solo, né? Professor, ficou claro para a gente que, a partir do conhecimento da área, a gente pode reduzir a quantidade de amostras de solo ali. Tem um mínimo, um máximo, uma quantidade de amostras a ser feitas? O que tem que ser analisado na hora de fazer essa coleta? Muito bem, eu comentei aqui que existem, para a agricultura de precisão, para a gente avaliar essa variabilidade, né, existem 3 tipos de métodos básicos para a gente fazer essa amostragem. Uma amostragem em malha, amostragem em célula e amostragem por zonas. A amostragem por zonas, logicamente, a gente tem esse ganho da gente poder reduzir esse número de amostras, né, porque eu estou direcionando a amostragem. Nesse caso, a gente não faz interpolação, coisa do tipo. A gente simplesmente considera que a zona de manejo é um ambiente de produção homogêneo. Então, o talhão agrícola em si, talvez ele não é homogêneo, mas as zonas de manejo, eu posso ter, por exemplo, um talhão com 5 zonas de manejo. E essas zonas eu posso fazer o tratamento delas de forma diferenciada. Então, eu vejo assim, o grande benefício que a gente tem é que a gente pode depois tratar essas zonas de forma diferenciada e com diferentes potenciais produtivos e ter um objetivo da gente pensar em termos de maximizar, por exemplo, o retorno que o produtor teria. E, logicamente, eu não posso deixar de citar, a gente tem um benefício, por exemplo, de uma vez que a gente aplica a quantidade que é necessária para a planta, a gente tem aí um impacto ambiental muito menor, né? Então a gente produz com muito mais sustentabilidade. Ricardo, o professor falou de redução de custo com essa nova metodologia de coleta. Já dá para mensurar esses valores? Sem dúvida. Quando a gente compara com as metodologias de coleta de grid, inclusive esses resultados vindo do estudo da UFV, se você me permite aqui, professor, quando comparado com a metodologia de 1 ponto a cada 4 hectares, a gente tem 40% de redução no custo. Quando comparado com a metodologia de 1 ponto a cada 2 hectares, 62%. E quando comparada com a metodologia de 1 ponto por hectare, 77% de redução de custo. Obviamente que eu costumo dizer que toda solução digital, assim como os outros produtos, né, os outros insumos, precisa ser posicionado corretamente, né, no cenário agronômico correto, que melhor pode performar. E a gente entendeu juntos que, comparado com a metodologia de 1 ponto a cada 4 hectares, a gente tem aí tanto o benefício da redução de custo, como também uma alta correlação, né, dos atributos ali que estão sendo mapeados de acordo com a metodologia. Só mais um comentário, rapidamente. Claro. O que a gente tem ali de interessante, quando você usa zona de manejo, você está fazendo ali uma identificação de um potencial produtivo. Então, na hora que você vai fazer uma recomendação de fertilizante, a gente não deve levar em consideração somente aquilo que está disponível para a planta que está no solo, mas também o potencial produtivo. A recomendação é feita com base nesses 2 parâmetros. Então, isso é extremamente importante de ser considerado. Okay? E, além disso, nem
nem sempre o problema da baixa fertilidade é um problema que está linkado ao atributo do solo. Então, por exemplo, no caso do Power Zone, ou definição de zonas de manejo em si, o que você tem de baixa produtividade nem sempre está correlacionado também com a falta de fertilidade. Pode ser um outro problema. Então, no meu ponto de vista, essa também é uma grande vantagem. Você poder identificar e poder ir um agrônomo lá e identificar qual é o problema daquela zona de baixa. Pode ser um problema de nematóide, compactação do solo, ou pode ser um problema que só Deus consegue solucionar. Então, a gente deve tratar aquela área como zona de baixa e, logicamente, eu vou, às vezes, adubar menos, porque o potencial produtivo é mais baixo. Quando eu tenho essa otimização da utilização de fertilizantes, eu tenho que pensar não só naquela cultura, mas o sistema produtivo da propriedade. Por quê, professor? É exatamente isso que eu comentei, né? Quando você pensa que você tem uma zona de baixa produção, e eu fui lá e tentei fazer uma correção do solo, por exemplo, correção do pH, identifiquei que não tem problema lá com nematóide, fiz as correções necessárias que precisavam ser feitas, a gente fez a base, né? E ali eu identifiquei, olha, não adianta, essa área é uma área que vai produzir menos. Então, eu preciso pensar o seguinte, eu tenho que fazer essa recomendação com base naquele potencial produtivo que a gente tem. Daí, na hora que você faz isso, você pensa em maximizar o seu retorno, porque é a quantidade de input que eu coloquei em relação ao retorno que eu vou ter. Ou seja, aquilo que eu coloquei está pagando aquilo que eu produzi, então você tem que pensar nisso. E outra coisa, né? O meio ambiente agradece, porque uma vez que você está colocando exatamente aquilo que a planta precisa, você acaba tendo um retorno muito importante em termos de sustentabilidade. Sustentabilidade, palavrinha e conceito importante hoje em dia, né? Professor, de que forma o uso da taxa variável de sementes e fertilizantes pode ajudar o produtor aí, principalmente o produtor de soja, milho e algodão, a ter uma safra mais rentável e sustentável? Então, uma vez que você tem a identificação dessas zonas de alta e zonas de baixa, por exemplo, você pode começar a fazer a gestão dessas áreas, né? Então, você fazendo a gestão da área, por exemplo, em termos de fertilidade, e você identificando os problemas, fazendo as correções, você vai subir no nível tecnológico dessa fazenda. E aí você, às vezes, vai chegar à conclusão que uma determinada zona de alta, por exemplo, e zona de baixa, ao invés de eu aplicar um stand uniforme em toda essa área, eu posso, às vezes, aplicar um stand diferenciado. Em locais onde eu tenho lá uma zona de alta, talvez eu poderia colocar uma população maior ou menor em relação ao stand padrão. E aí a gente poderia ter um retorno em termos de produtividade, por exemplo. Né? Então, essa é uma indicação personalizada mesmo, então. Eu diria que é uma recomendação personalizada para cada fazenda. Né? Bom, professor, só para a gente caminhar para os finalmente aqui, qual que é a sua mensagem, enfim, como que a agricultura digital ela pode participar da vida do produtor, mas que isso, trazer oportunidades para ele? A grande oportunidade que a gente tem com a agricultura digital é que são dados que pode gerar um conhecimento muito grande para a gente. Nós comentamos aqui hoje, basicamente, questão da variabilidade, da gestão desse sistema produtivo. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer também é que a digitalização, né, a agricultura digital, ela vai trazer muitas informações para a gente, muita coisa embutida, por exemplo, na questão de melhoramento genético, né, que a gente não comentou aqui hoje, mas o digital também traz para a gente essa possibilidade da gente avaliar o campo, adaptar, customizar soluções para produtores, né, de diferentes cenários, de diferentes localizações no Brasil. Então, eu vejo que essa é uma grande oportunidade para todos aí, para a gente avançar. Muito bom. Professor, obrigado pela participação. E, Ricardo, diante de todo esse conhecimento trazido aqui pelo professor, qual que é a sua expectativa, a expectativa da marca em relação aos próximos anos? O que a gente pode esperar aí da agricultura digital? Bom, em Charvio, a gente tem a visão de levar soluções digitais que ajudem o agricultor, no final das contas, a ser mais produtivo, né, a otimizar insumos e recursos, sendo cada vez mais, praticando cada vez mais uma agricultura racional e sustentável. Né? Então, do plantio à colheita, a nossa expectativa é sempre trazer soluções que cubram a safra toda para os principais cultivos e ajudar os produtores nessa direção. Né? Esse é um pouco da nossa expectativa, vamos continuar acelerando nessa direção. E, para finalizar,
Acho que eu queria fazer um agradecimento especial aqui, professor, em nome do Charv, em nome da BASF, pela parceria que a gente tem tido. No final das contas, né, essa parceria entre indústria e universidade, meio acadêmico, instituições, no final das contas, o maior beneficiado é o produtor, né? Porque, sem dúvida, a gente vai estar testando soluções, posicionando melhor e levando para ele soluções que trazem mais valor no final do dia, né? Então, em nome da BASF, queria agradecer aí a nossa parceria. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de ter realizado esse trabalho, e para mim é um prazer muito grande. Muito bem, e as perguntas chegaram. A gente pediu para o pessoal mandar pergunta. Tem a pergunta aqui do José Neves, de Uruaçu, lá de Goiás. Ele quer saber, professor, se essa metodologia vai substituir o sistema de grid. É uma excelente pergunta. Eu acho que, eu não diria substituir, mas é uma oportunidade que a gente tem da gente avançar em termos de gestão. Porque é aquilo que eu comentei. Quando você faz um grid, você só tem uma informação do sistema. Eu preciso de mais informações. Eu preciso, por exemplo, do potencial produtivo para fazer uma recomendação mais eficiente. Então, quando você leva em consideração o potencial produtivo e o quanto que tem de nutriente disponível, por exemplo, no solo, aí você fecha o ciclo. E aí você pode fazer uma recomendação mais eficiente, pensando em termos de retorno econômico para o produtor. Eu diria, Ricardo, que, no fim, quem ganha é toda a sociedade, né? Então, isso é muito importante, essa digitalização, essas informações que a gente está usando, porque, no fim, quem ganha é a sociedade. Alex, se me permite, muita pretensão complementar o professor aqui, mas trazendo um pouquinho da minha visão, eu comentei que o digital, como toda solução, precisa ser bem posicionado, né? Então, por exemplo, metodologia de grid, áreas de primeiro ano de cultivo. A gente precisa ter o máximo de informação possível daquele solo, né? Então, um grid mais adensado pode ser a melhor recomendação nesse cenário. Mas uma área de 2, 3, 4, 5 anos de cultivo, você já conhece bem o teu talhão, por que não otimizar custos e fazer uma coleta de solo mais direcionada? Então, eu acho que muito nessa linha, né? Não são metodologias, como o professor comentou, substitutas, mas complementares, né? Obrigado, Ricardo. Perfeita a sua colocação. Bom, tem mais perguntas da Maria Aparecida, ela lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela audiência, pessoal do Rio Grande do Sul participando aqui com a gente também. Quais são os principais fatores que ajudam a criar essas zonas? Ela quer saber se são fatores químicos, físicos ou biológicos, professor. Excelente pergunta, né? Então, o digital, né? Todas as informações digitais são importantes aí, principalmente aquelas que retratam o crescimento e o desenvolvimento da cultura. Então, nós poderíamos utilizar, por exemplo, né, a agricultura de precisão no Brasil. É engraçado que ela não começou no Brasil pelo o que seria mais importante, que seria o mapa de produtividade. Em função das características do nosso país, áreas muito grandes, muitas máquinas operando, tem que calibrar, e muitos produtores não se adequaram a isso. Então, vieram os grids, né? Só que faltava uma ponta, que seria o potencial produtivo. Então, nós podemos utilizar, logicamente, que eu não posso esquecer, a própria informação da produtividade, que a máquina gera. A máquina gera uma informação, mapa de produtividade. Então, nós poderíamos utilizar essa informação, que é o sensor planta, né? Quando a gente mede a produtividade, a gente está medindo o sensor planta. Uma outra informação que a gente pode utilizar são imagens de satélite. Imagens de satélite também conseguem captar esse desenvolvimento da cultura, onde eu tenho mais biomassa, onde eu tenho menos biomassa, onde tem mais desenvolvimento, menos desenvolvimento, e monitorar isso ao longo do desenvolvimento dela toda, né? Até o final da fase de colheita. A gente pode utilizar também outras informações, por exemplo, sensor de condutividade elétrica. Sensor de condutividade elétrica teve um estudo muito grande em cima dele, né? E foi mostrado o seguinte: sensor de condutividade elétrica não é para correlacionar com o atributo do solo. Ele não faz isso, né? A gente buscava isso. Correlaciona com o quê? Na verdade, o sensor de condutividade elétrica faz um raio-x da área. Para quê? Para a gente identificar as manchas. Eu identifico uma mancha onde eu tenho mais condutividade elétrica ou menos. Então, normalmente, os sensores hoje desenvolvidos para solo têm mais essa pegada. Não é aquilo que crava para a gente o que tem de nutrição ali no solo, mas diz para a gente em termos de manchas, né? Então, aí o sensor de satélite também cabe muito bem. Então, a gente pode usar várias camadas de informação. Só a última, por exemplo, conforme o Ricardo falou, se eu fizer um grid mais denso,
correto, interpolar aqueles dados, eu posso usar como input nos meus dados também, como entrada para gerar zonas de manejo, por exemplo, mapa de teor de argila, né, que não muda de um ano para outro com facilidade. Eu posso usar também matéria orgânica, mapa de matéria orgânica, mapa de CTC, todas essas informações que não variam tanto de um ano para outro, poderiam ser usadas aí como input para a gente poder gerar essas zonas de manejo. Bom, só para encerrar, a gente tem mais uma última pergunta do Gilmar Guimarães, lá de Catalão, Goiás. Eu imagino que seja para o Ricardo, mas, professor, fica à vontade também para responder. Ele quer saber se ele pode continuar utilizando o mesmo tipo de análise de solo que ele já faz, que ele já está habituado, ou é preciso fazer algo mais para que, de fato, a solução funcione, Ricardo? Basicamente, com relação à análise de solo, ele vai continuar fazendo a análise no parceiro preferencial dele, a mesma análise que ele vem fazendo. A nossa lógica agronômica está preparada para recomendar, né, fazer uma recomendação completa de nutrientes, né, desde macro, micro e corretivos. Então, obviamente, que ele vai enviar a amostra para o laboratório que ele escolher, né, não tem nenhuma recomendação nesse sentido. Uma vez recebidos os resultados da análise de solo, a gente somente envia esses resultados aí para a plataforma, processa eles e gera a recomendação. Então, com relação à análise do solo, ele pode continuar fazendo exatamente o que é necessário. Fazendo apenas um adendo, complementando, né, o que o Ricardo comentou, eu diria que dentro de cada zona de manejo ali, é interessante você fazer uma amostragem que percorra toda a zona de manejo. A gente indica ali você fazer, por exemplo, umas 10 a 20 amostras, ou melhor, amostras simples. Então, você vai caminhar por toda a zona de manejo, coletar várias amostras simples, misturar isso num balde, né, sendo um pouco mais didático, e homogeneizar isso. Então, você está considerando que todas aquelas amostras que você coletou dentro daquela zona de manejo vai ser uma amostra composta, e essa amostra que vai ser enviada para o laboratório, para você, então, ter a estimativa de atributos dentro daquela zona de manejo em específico. E assim vai ser feito para as demais. Muito bom. Professor Sávio, Ricardo, obrigado pela participação. A gente agradece pelo tanto de informação boa e informação nova que vocês trouxeram aqui para a gente. Bom, pessoal, a gente já está caminhando aí para o encerramento da nossa transmissão, mas antes de encerrar essa transmissão, gostaria de trazer de volta aqui comigo o Almir Araújo, porque a gente está chegando, né, Almir, no final dessa transmissão, e eu quero a sua experiência, a sua expectativa, e principalmente entender a importância de tudo isso que vem pela frente. Apresentamos os lançamentos, afinal de contas, o que esperar e para onde Charvio vai? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Alex. Evento completo, né? Porque a gente viu aqui lançamentos, foi muito bacana. Acho que assim, né? Na BASF, nós temos muito claro uma estratégia que é dar foco ao cliente, dar foco ao agricultor. É super importante entender o que o agricultor está demandando, né? O que o agricultor quais são os desafios que a gente tem, tanto antes, dentro e depois da porteira, para entender como atendê-lo da melhor forma, né? E aí, nesse aspecto de focar no agricultor, focar no cliente, a BASF desenvolveu uma estratégia que hoje permite que ela seja uma empresa orientada a soluções para a agricultura. Soluções para a agricultura significa você somar uma série de tecnologias para trazer o melhor aí para o agricultor, né? E como o professor comentou, existem vários fatores que, combinados, geram esses incrementos que a gente está olhando aqui. A melhor genética, né, o melhor manejo, o melhor tratamento aí de proteção de cultivos, manejo integrado, as melhores soluções de tecnologia, sejam digitais ou não digitais, e assim por diante. Então, hoje, quando a gente pensa em BASF como uma empresa de inovação e soluções para a agricultura, Charvio faz parte desse contexto como uma solução de digitalização, né? E nós temos outras soluções também, quando a gente olha antes da porteira com o próprio Conecta, dentro da porteira com o Charvio, plataformas de inovação como o AgroStart e assim por diante. Fato é, Alex, que na minha visão, ter a digitalização como um dos diferenciadores traz esse potencial de levar o que é melhor ao nosso cliente, levar ao nosso, no caso, ao nosso agricultor. E o que esperar de Charvio nesse contexto? Eu acho que assim, tudo isso que nós estamos vendo aqui foram nos últimos 3, 4 anos.
né? Muita coisa já aconteceu, muitos lançamentos já aconteceram, e mais do que lançar, né? Eu falar pessoal, mais do que lançar, Alex, é você ter esses resultados palpáveis que nós temos hoje. Incremento de produtividade, economia e assim por diante. Então, eu diria que Charvio vai crescer cada vez mais, vai focar cada vez mais em mercados estratégicos como o Brasil, como a Argentina e outros países, né? E vai, junto com outros elementos, ajudar a elevar, a modernizar a agricultura brasileira. É isso que a gente procura fazer, acelerar a transformação através da digitalização na agricultura brasileira. Agora, Almir, queria que você se dirigisse para aquele nosso amigo lá que está tentando entender a agricultura digital. O que a gente pode esperar da agricultura digital, se é o recado final para esse produtor que tem dúvidas ainda? Primeira coisa, o digital veio para auxiliar, né? O digital veio para aprimorar o que nós já fazemos hoje, né? Então, a primeira sugestão e o que nós falamos sempre é abrace, né? Não adianta brigar com o tema, vamos procurar entender, abrace o tema, porque testa, experimenta, porque uma vez testado, uma vez experimentado, você começa a ver valor. E a partir do momento que você vê valor, isso passa a ser uma nova forma e uma nova prática no seu dia a dia. Quantas coisas nós já absorvemos no nosso dia a dia que a gente falou, acho que isso eu não vou fazer tal. E hoje em dia, a gente não vive mais sem, né? Quantas evoluções tecnológicas aconteceram nesses últimos 10 anos. O digital na agricultura também é assim e veio para ficar. Então, o meu recado para você é: abrace o novo, abrace a tecnologia, usufrua de todos os benefícios que isso vai gerar no hoje e no amanhã, olhando para a sustentabilidade e olhando para o nosso desafio, que é alimentar bilhões e bilhões de pessoas. Obrigado, Almir. Bom, é importante a gente entender que a agricultura digital, a agricultura 4.0, 5.0, a inteligência artificial na agricultura já são realidades. As ferramentas estão aí prontas para serem utilizadas. E você é quem vai definir aquela que está mais alinhada à sua realidade. Se você gostou de tudo isso que você ouviu aqui nesse momento que a gente teve de discussão, nesse nosso lançamento, não deixe de entrar em contato com a equipe de Charvio, com a equipe da BASF, ou consultar o site e o Instagram de Charvio para mais informações. Os endereços a gente vai disponibilizar para vocês na nossa chamada aqui do site, para que você possa, a qualquer momento, estar acessando mais informações. E dessa forma, finalizamos nosso evento de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação, pela audiência, pela paciência. A gente se vê num próximo encontro. Até lá!